Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Radioamantes. Acesse radioamantes.com. Mais uma vez para você não esquecer, radioamantes.com e aqui do canal Feras do Rádio no YouTube. Então já deixa aquele convite maroto, curta, compartilhe, ative o sininho, comente, explore esse canal aqui que ele é dedicado a você que, como eu, ama esse veículo maravilhoso que é o rádio. E hoje eu vou falar então desse camarada aqui, Billy Gonzer, grande narrador esportivo, que tem serviços prestados para a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, mas também ele já passou por outros grandes centros do rádio esportivo e do futebol, trabalhou na Rádio Jovem Pan, trabalhou na Rádio Gaúcha e também no Rio de Janeiro trabalhou na Rádio Nacional. Ele começou a carreira em Curitiba, ele é do Paraná e teve uma carreira longeva, trabalhou também na Rádio Inconfidência como comentarista há pouco tempo, né? Mas o Willy Gonzer tem a sua participação mais conhecida do grande público como narrador da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, transmitindo os jogos do Atlético Mineiro. Você sabe, mas não quer demais lembrar, a Rádio Itatiaia ela tem um esquema em que existe uma equipe específica para os jogos do Atlético, uma equipe esportiva para os jogos do Cruzeiro e ainda uma narração, uma equipe também que é dedicada aos jogos do América. Então o Willy Gonzer se notabilizou pela transmissão dos jogos do Galo Mineiro, e ele tem grandes registros históricos, né, narrando grandes feitos do Galo. Mas eu queria contar o seguinte, do dia em que eu entrevistei o Billy Gonzer. Então, uma das primeiras entrevistas que eu fiz lá para o Rádio Amantes no Ar foi justamente com ele. Então, eu vou contar toda essa história, né, porque ela tem alguns aspectos bastante interessantes, mas eu vou começar dizendo por que de repente eu acabei entrevistando o Billy Gonzer. Mas antes eu quero falar desse camarada aqui, que é um dos grandes radialistas aqui de São Paulo, o Vander Luiz, trabalhou muitos anos na Rádio Jovem Pan como plantão esportivo e como apresentador também. Ele fez um programa que fez muito sucesso na própria Rádio Jovem Pan, chamado Memória do Plantão, que é ao ar aos domingos, por volta do meio-dia. Em um período ele começava meio-dia e meio, em outro período ele começava ao meio-dia, mas era um espaço onde o Vander tinha para relembrar casos antigos do futebol e explorar o arquivo da Rádio Jovem Pan. Então ele veiculava gols, entrevistas, mas é claro que tudo com uma contextualização, ele trazia personalidades para falar de feitos antigos. Então uma das entrevistas que ele fez foi com o jogador Mococa, o Mococa que foi meio campista do Palmeiras no final da década de 70 e no começo da década de 80, e já doente, antes de morrer, o Mococa deu uma entrevista para o Memória do Plantão, onde ele rememorou alguns casos da sua carreira, algumas passagens da sua carreira, inclusive quem participou foi o Pedrinho Vicensotti, e alguns dos gols do Mococa, que eram meio campista, ele jogava mais como, vamos dizer, mais como um volante, né, um volante do futebol atual, mas ele acabava fazendo seus gols. O Vander, então, tinha esse programa e eu tinha muito contato com ele, eu tinha muita interação com ele, e aí eu resolvi, pensei, olha, quem sabe ele poderia fazer uma entrevista com o Willy Gonzer, né, e veicular no Memória do Plantão. Seria uma oportunidade bacana de relembrar a carreira do Willy na Jovem Pan, rodar alguns de seus gols, enfim, eu acho que ia ser uma pauta bem legal. Eu cheguei a mandar um e-mail para ele, que ele não sei se ainda tem lá no UOL, né? Mas não sei porquê, não sei se esse e-mail chegou, não sei o que aconteceu, mas essa entrevista acabou não rolando. A vida seguiu e em 2013 nós temos aqui esse evento que eu queria compartilhar com vocês, que foi a conquista do Galo, do Atlético Mineiro, a conquista da Copa Libertadores, né? Não foi uma conquista fácil, né? Especialmente a partir da segunda fase, com jogos emocionantes, alta adrenalina, enfim. O Vitor acabou sendo um dos heróis, Leonardo Silva, Ronaldinho Gaúcho também fez parte daquela campanha, mas assim, foi um título que não foi fácil para o Galo conquistar, mas um título bastante merecido. E nessa época, eu tinha acabado de ganhar o meu programa na Rádio Showtime, na Rádio Web Showtime, o Rádio Amantes no Ar. Inclusive tem aqui nesse canal todo o arquivo, praticamente o arquivo, 100% do arquivo do Rádio Amantes no Ar está aqui, entrevistas, análises, coisas então legais que a gente fez aí de 2013 até o final de 2008 com João Alckmin, Flávio Ascar, Paulo Ramalho, Jair Barbosa, o Fufunha, que era o operador de áudio. Eu também não posso esquecer do Rogério Alcântara. Então, eu acabei assumindo esse programa lá, era um programa de meia hora, todo sábado,
nesse período, depois passou nas segundas, nas sextas, enfim, mas eu comecei fazendo esse programa ao sábado a partir das 9 da manhã. E qual que foi a minha ideia? Bom, já que eu tenho o contato do Willy Gonzer, vou conversar com ele. O Atlético havia acabado de ganhar a Copa Libertadores e era uma grande chance, então, de poder conversar com ele, saber o que ele, como é que é, qual que era a visão dele sobre esse título, enfim, e falar sobre alguns aspectos da carreira dele. Então, eu consegui essa entrevista, tá aqui, e no próprio dia 27 de março, eu acabei publicando no Rádio Amantes, está aí. Então, ao Rádio Amantes no ar, Willy Gonzer destaca a participação da torcida do Galo na campanha da Libertadores. Então, esse foi um dos grandes leads da entrevista, né? Foi talvez, acho que uma das declarações mais de peso que ele deu. Eu perguntei, né, quem que tinha tido um grande papel nessa campanha do Galo, e aí ele não titubeou, eu dei algumas opções para ele, ele não titubeou e falou que foi a torcida. É claro que eu também abordei outros aspectos também da carreira dele, falei sobre rádio esportivo, as transmissões off-tube, falei, né, sobre o fato dele ter trabalhado nos 4 grandes centros do futebol, ainda em Curitiba também, sobre essa questão cigana da carreira dele. Então, tudo isso está aqui. A entrevista depois vou disponibilizar para vocês, talvez no final do vídeo, vai ter link na descrição, vai ter aqui também. Tudo sobre o Willy Gonzer vai estar aqui. Num determinado momento, eu perguntei sobre esta pessoa aqui que está aqui, que eu até reverencio bastante ela, Elis Regina. Elis Regina, cantora. Aí vocês devem me perguntar, mas a Elis, o que ela tem a ver com tudo isso? Talvez muita gente não saiba, mas Elis Regina e Willy Gonzer foram namorados, tá? Depois eu vou ter algumas coisas que comprovam isso. Eu já tinha ouvido falar, o Milton Neves já citou isso em alguns programas dele, havia sempre esse comentário, mas a gente nunca ouviu isso da boca do Willy Gonzer. O que a gente sabe, e depois até vocês vão ver, ter essa certeza, ele não gostava muito de falar sobre o assunto. Então eles foram namorados em algum período da época deles, que a gente não sabe qual é. Eu já tive a oportunidade de ler as edições mais recentes da biografia que foi feita da Elis Regina pela Regina Echeverria, uma grande jornalista, e pelo Júlio Maria. Não tive a oportunidade de ler versões mais atualizadas, porém, eu nunca encontrei nenhuma citação a esse respeito. E aí a entrevista com o Willy transcorreu de uma forma bem interessante, ele falou coisas bem legais. Aí, uma das últimas perguntas, se não a última pergunta, foi justamente essa aqui. Se de repente incomodava a ele o fato de perguntarem, dessa curiosidade a respeito do namoro dele com a Elis Regina. E eu vou destacar esse áudio aqui para vocês. Ouça. Mas é um sujeito de qualidades inegáveis, né? Foi pelas qualidades dele, sem dúvida, que ele venceu. Bom, Willy, eu quero agradecer então pela sua disponibilidade, por essa entrevista. Eu quero agradecer realmente em nome da Web Rádio Showtime, do João Alckmin, do Flávio Ascar, que estão lá no estúdio também. E eu queria deixar uma última pergunta, e você também pode emendar com as suas despedidas. É a seguinte: você se incomoda quando o Milton Neves fala em rede nacional que você foi o namorado da Elis Regina? Te incomoda isso? Isso é muito pessoal, né? E aconteceu há tantos anos, né? Prefiro não tocar nesse assunto, né? Isso não tem nada a ver com futebol propriamente. Mas tudo bem, valeu. Eu aqui agradeço a atenção de vocês, terem me chamado por aqui. Falar de futebol, falar de rádio é sempre uma boa. Muito obrigado a vocês todos, hein? Eu que agradeço, Willy. Vamos bater mais um papo. Meia hora é muito pouco, né? Se a gente pudesse, ficaria aqui a manhã toda. Muito bem. Um abraço, ele. Ô, Rodney. Oi, João. Ele não quis falar sobre Elis Regina, Rodney. Pois é, mas realmente aconteceu isso. Realmente aconteceu Mas o ouvinte, para bom entendedor, meia palavra baixa. Bobo ele, exatamente. Né? Pois é, ficou aquela torta de climão, né? O Willy Gonzer não quis falar sobre o assunto, ele elegantemente se despediu, era a última pergunta, e depois até tem um motivo pelo qual eu deixei essa pergunta lá para o finalzinho, né? Então, esse foi o registro do Willy Gonzer, e
É claro, eu divulguei essa entrevista repercutiu bastante justamente com a torcida do Galo. Eu queria destacar então um comentário que foi deixado no blog naquela ocasião, no dia 28/7 de 2013, mais de 10 anos, o Edemar Anuzek, narrador esportivo, que hoje lamentavelmente não está mais aí nos grandes veículos, né? Mas de qualquer forma ele deixou esse comentário aqui que eu queria compartilhar com vocês. Aliás, só voltando aqui, é um comentário público, tá até hoje lá no blog, mas eu resolvi trazê-lo para cá até para que de repente todo mundo tenha ideia aí de todas as versões, de todas as opiniões relacionadas a essa entrevista que eu fiz. Então ele diz aqui: entrevista de boa qualidade até a pergunta final. O jornalista precisa aprender a separar o joio do trigo. Não se pode misturar mais entrevistas sobre assuntos profissionais com assuntos pessoais. É por isso que nosso jornalismo está do jeito que está. Fez muito bem o William encerrar a entrevista. Aí ele se refere a mim. Você é um bom moço, Rodney, mas não deve se prestar ao papel que hoje fazem certos jornalistas. Aí ele põe vários pontos de interrogação, né? Mais preocupados com a vida pessoal do que com a profissional dos entrevistados. É por essas e outras que o jornalismo de hoje perdeu grande parte da sua credibilidade. Ele deixa essa mensagem às 2h18 do dia 28/7. E aí eu respondi. 28/7, vou ler aqui para vocês, até porque eu sei que tem muita gente que não consegue acompanhar aqui o que está escrito pelo celular, né? Fica muito pequeno, e também eu tenho um público aí que é deficiente visual, então eu vou ler aqui a resposta para eles. Olá, Edemar, agradeço pelo seu comentário. Devo dizer que pensei bastante nessa entrevista antes de fazê-la. Não a fiz com a intenção de bisbilhotar a vida alheia, tanto que, se você perceber, a coloquei de um outro modo, citando Milton Neves, que sempre se refere a ele como o namorado de Elis, e quis saber se isso o incomodava. Só um reparo. Willy não encerrou a entrevista. Aquela já era uma última questão de uma entrevista que quase chegou a 30 minutos de conversa. Abraços e continue na leitura e na escrita. Depois é claro que o Edemar acabou me respondendo de forma privada, tá? Mas aí como já foi por e-mail, não vou colocar aqui, tá salvo lá no meu e-mail, mas de qualquer forma o debate seguiu, mas tranquilo, achei legal essa manifestação do Edemar Anuzek, ele ponderou, coloquei as minhas ponderações e a vida seguiu. Eu não tive a oportunidade de falar com o Willy Gonzer depois disso, tá? Então não sei se ele de repente ficou magoado, ficou chateado, enfim, não fiquei sabendo disso, tá? Mas é porque eu queria também colocar aqui para vocês a imagem dessas duas figuras aqui que vão ajudar a entender a questão da última pergunta. Por que eu coloquei aquela como a última pergunta? Então tá aqui Cidinha Campos e Roberto Dávila. O que eles têm a ver com essa história, hein? Quem diria? O que eles têm a ver com essa história? Então, eu quero voltar ao ano de 1985, quando o Roberto Dávila ele fez uma entrevista histórica para o Conexão Internacional, um programa que era veiculado pela Rede Manchete de televisão, chamado Conexão Internacional, acho que eu já falei o nome, mas ele fez uma entrevista com Fidel Castro, o grande comandante de Cuba, ditador, presidente, enfim. Aí eu deixo aí para vocês o aposto, a designação do Fidel Castro. Mas ele é um líder importante do mundo moderno, né? Então é uma pessoa que tem uma grande relevância aí na história. E o Fidel Castro fez uma entrevista com ele, uma entrevista em 1985 para a televisão. O Fidel não costumava conceder entrevistas para jornalistas estrangeiros, ele já tinha aberto uma exceção para o Joemir Betting naquele ano, que depois transformou aquelas conversas em um livro, né? Mas depois aí ele acabou recebendo o Roberto Dávila. Esse programa, inclusive, está aqui no YouTube e é histórico. E nessa ocasião, ele acabou dando uma entrevista para Cidinha Campos. Essa entrevista eu vi na Rádio Capital aqui de São Paulo. Pouca gente lembra também que a Cidinha, durante o ano de 85, ela teve um programa na Rádio Capital, um programa vespertino que começava da 1 até as 3. Eu já falei dele aqui, amava ouvir aquele programa, eu, a minha avó, e ela fazia crítica de televisão, ela descia o sarrafo na Globo, enfim, na Rock Santeira, na novela que ela gostava mais de pegar no pé, mas de qualquer forma, então ela fez essa entrevista com o Roberto Dávila, e aí lá pelas tantas, é claro que eu não vou lembrar de toda a conversa, mas eu lembrei de algo que eu não sei por que saiu, mas eles estavam falando assim, talvez o Cidinha ou o Roberto Dávila, que a gente sempre que eles sempre deixavam, melhor dizendo, as perguntas mais delicadas para o final da entrevista.
E aquilo ficou na minha cabeça. Não sei se isso, inclusive, até é ensinado nas faculdades de jornalismo, pelo menos aquelas que sobraram, né? Então, não sei se isso hoje é passado adiante pelos professores de jornalismo. Mas aquela foi uma lição que ficou na minha cabeça e quase 30 anos depois, quase 30 anos depois, 40, né, melhor dizendo, quase 40 anos depois, ela segue viva aqui na minha memória, e eu utilizei naquela época. Era uma pergunta delicada, eu ia tocar num assunto que talvez ele não gostasse, ele não se sentisse, o Willy Gonzer não se sentisse à vontade para responder, então eu deixei para o final da entrevista. Acabou a entrevista, mas eu já tinha conseguido ótimas declarações dele, especialmente aquela que ele elogia a torcida do Galo, que diz que, e ele, entre aspas, diz que a participação da torcida teve um papel fundamental na conquista da Libertadores. Então eu devo isso a essas duas figuras, tá? Eles não sabem disso, tá? Talvez, quem sabe, um dia, se esse vídeo chegar até eles, mas eu sou muito grato por essa lição que eu não aprendi na faculdade, que eu aprendi ouvindo rádio, que eu aprendi com a experiência de dois grandes profissionais, tá? E eu queria destacar esse post aqui do Everton Guimarães. Na ocasião, né, ele elogiou a entrevista, né? Falou muito bacana a entrevista. Aí eu citei aqui, né? Pô, pena que o William se aborreceu com a pergunta, mas o Everton falou, não, foi legal, não acho que ele se aborreceu, apenas não quis falar sobre o assunto. Repetindo, eu nunca voltei a falar com o Willy Gonzer para saber se aborreceu ou não, mas de qualquer forma fica bacana, é bacana ter um feedback de um camarada tão importante aí como o Everton Guimarães, que está lá na Band Minas, participa do Jogo Aberto, hoje é um nome nacional aí, é um camarada que tem bastante prestígio e fala das coisas aí de Atlético, Cruzeiro e do América também, por que não? E agora, eu queria dizer o seguinte, né, infelizmente o Willy Gonzer morreu no dia 22 de agosto de 2017, aos 80 anos, né, ele era conhecido como o mais completo do país, ele estava internado no hospital da Unimed em Belo Horizonte para tratar de uma pneumonia. Então, e aqui eu falo um pouquinho aí da carreira dele, né, que ele trabalhou em Belo Horizonte, ele começou na Rádio Marumbi, em Curitiba, a cidade onde ele nasceu. Ele foi locutor de chamadas, radiator e animador de auditório. Ele teve chance de narrar futebol, substituir um companheiro que passara mal, e seguiu nessa função nos anos seguintes. Depois eu destaquei que ele fez grande parte da sua carreira em Belo Horizonte. Ele começou a trabalhar lá em 1979. Depois ele acabou se aposentando, né, numa situação aí que talvez deixou um pouco de mágoas, né? Aí hoje quem é o narrador das partidas do Galo é o Mário Caixa, Mário Caixa, que hoje também faz um grande sucesso aí nas transmissões da Rádio Itatiaia. E uma coisa que eu queria destacar é que um pouco antes, uns 2, 3 anos antes, ele teve uma brevíssima passagem na Rádio Inconfidência como comentarista também. Eu deixei tem esse registro dele como comentarista aqui neste canal, então tem muito material aqui sobre o Willy Gonzer. E para encerrar, eu quero destacar aqui Joseval Peixoto. Mais uma vez o Joseval, né, eu sempre falo dele aqui nesses vídeos, né? Já falei dele aqui na Rádio Tupi, já falei que ele teve duas passagens como narrador na Bandeirantes, uma bem brevíssima no começo da década de 80, e que a gente não sabe se foi um jogo só, quanto tempo ele ficou, mas que é certo que ele apresentou lá o Jornal do Meio-Dia com o Clóvis Messias, isso é certo, então o Joseval está sempre sendo citado aqui. E eu queria colocar aqui para vocês o áudio de uma fala que ele teve justamente no dia que o Willy Gonzer morreu, contando essa história sobre Elis. Então, ou seja, tem testemunhas. O Willy não é bem testemunhas, mas assim, alguém que ouviu do próprio Willy alguma coisa a respeito desse relacionamento. Infelizmente não temos mais detalhes, as duas figuras principais já não estão mais aqui. Elis morreu em 1982, Willy morreu em 2017. Infelizmente, né, a gente não tem, então, com detalhes sobre isso. Mas o Joseval acabou contando um pouquinho disso, como ele soube disso, e eu queria deixar esse registro aqui com vocês. Na sua biografia, teve um fato que eu gostaria de narrar. Ele foi o primeiro namoradinho de Elis Regina. E não foi apenas ele que me disse, eu estava na Bandeirantes, na época, programa Henrique Lobo. Na primeira viagem que a Elis veio a São Paulo, ela veio com a sua mãe. E apareceu na Bandeirantes acompanhada da sua mãe.
Eu era o locutor comercial do programa É Disco Que Eu Gosto, apresentado por Henrique Lobo, e ela sentou ao meu lado. Eu ficava ali para dar o texto comercial. Aí eu virei para ela e falei assim: eu conheço Willy Gonzer. Ela falou: psh, fica quieto. Disse isso confirmando, porque a Iris participava do programa infantil da Gaúcha, onde o Willy, à época, era um narrador esportivo. Então tá aí o Josival Peixoto falando aí desse relacionamento da Elis Regina com o Willy Gonzer, tá? Vamos ver, de repente, se algum dia, né, a gente tem mais detalhes sobre isso. Vamos ver se os biógrafos, né, conseguem nos trazer à luz mais detalhes sobre esse fato, mas de qualquer forma fica então esse registro. Então tá aí, então o Willy Gonzer, grande narrador esportivo, trabalhou em vários grandes prefixos. A gente também, claro, tem esse lado pessoal, né, mas isso a gente também não pode deixar de enaltecer a carreira dele como narrador esportivo. Só para vocês terem uma ideia, ele participou como meta da Copa do Mundo de 1970, da cobertura que a Rádio Globo do Rio fez com a Rádio Gaúcha. Ele representou a Rádio Gaúcha e ele fazia a meta de alguns dos jogos do Brasil naquela competição. Então, o Willy tem muita coisa na carreira dele, trabalhou aqui em São Paulo, trabalhou em outros grandes centros, a gente não pode deixar de destacar isso. Então, é isso, né? Como diz o Cristiano Silva, aliás, Cristiano, não implique aqui com o nosso canal, eu tenho muito material da Guaíba, tá? Mas é para arquivo, é para a memória do rádio, para preservar a memória do rádio. Mas, como ele costuma dizer, só conta história quem tem história para contar. E eu acrescento, permitam-me contar as minhas. É isso, um grande abraço a todos e até a próxima.